Em 20 de dezembro de 1943, a Segunda Guerra Mundial já havia transformado os céus da Europa em um campo de batalha constante. O som de motores era tão comum quanto o silêncio do medo, e cada missão aérea carregava a expectativa real de ser a última. Naquele ponto do conflito, a Alemanha começava a sentir o peso das derrotas no fronte oriental, especialmente após a catástrofe de Stalingrado, mas ainda mantinha uma poderosa capacidade industrial e militar. Para quebrar essa resistência, os aliados intensificaram campanhas de bombardeio estratégico, lançando centenas de aeronaves diariamente sobre o território inimigo, em missões que exigiam coragem, disciplina e, muitas vezes, sacrifício absoluto. Naquela manhã fria de dezembro, um bombardeiro B-17 Flying Fortress da Força Aérea dos Estados Unidos decolou da base da RAF em Kimbolton, na Inglaterra. Seu nome era Yeold Pab, pintado na fuselagem como uma tentativa de humanizar uma máquina de guerra feita para destruir. A bordo estavam 10 homens, jovens em sua maioria, cada um com pensamentos distintos, mas unidos pelo mesmo destino. No comando estava o segundo-tenente Charles L. Charlie Brown, de apenas 21 anos, participando de sua primeira missão de combate. O alvo era uma fábrica de aeronaves Focke-Wulf em Bremen, um dos pilares da produção aérea alemã. O voo de ida ocorreu sob tensão constante, mas dentro do esperado para aquele tipo de missão. As formações de bombardeiros avançavam lentamente, vulneráveis, sabendo que seriam caçadas por caças inimigos assim que cruzassem o espaço aéreo alemão. Pouco depois de lançar suas bombas sobre o alvo, o Yeold Pab foi atingido de forma brutal. O fogo antiaéreo rasgou a fuselagem, estilhaços atravessaram o avião, e caças alemães aproveitaram a situação para atacar. 2 motores foram destruídos. Sistemas essenciais falharam. Metralhadoras defensivas ficaram inutilizadas. O artilheiro de cauda, Hugh Eckenrod, foi mortalmente atingido. Outros 6 tripulantes ficaram gravemente feridos, alguns lutando para permanecer conscientes em meio ao frio extremo e à perda de oxigênio. Em meio ao caos, Charlie Brown perdeu os sentidos por alguns segundos. O avião começou a cair lentamente, desgovernado, atravessando nuvens enquanto se aproximava perigosamente do solo. Quando recuperou a consciência, Brown conseguiu estabilizar a aeronave com enorme esforço, mas a realidade era aterradora. O B-17 estava severamente danificado, lento, voando baixo e praticamente indefeso, ainda profundamente dentro do território alemão. Para a tripulação, a sensação era clara: a sobrevivência dependia mais da sorte do que da habilidade. Foi então que Charlie percebeu algo ainda mais assustador. Um caça alemão se aproximava pela retaguarda. Para qualquer tripulação de bombardeiro naquela situação, isso significava apenas uma coisa: o fim estava próximo. Não havia como manobrar, não havia como reagir, não havia como fugir. Os homens a bordo do Yeold Pab aguardaram o inevitável, cada segundo se estendendo como uma eternidade. O caça era o Messerschmitt Bf-109, uma das aeronaves mais letais da Luftwaffe. Seu piloto era Franz Stigler, um veterano altamente experiente. Stigler já havia combatido em diferentes frentes da guerra, incluindo o norte da África, onde voou em apoio ao Afrika Korps de Erwin Rommel. Lutar ao lado de ases lendários como Han Joachim Marcelli acumulava anos de combate intenso. Naquele mesmo dia, Franz já havia batido 2 bombardeiros americanos. Faltava apenas mais um para que ele recebesse a Cruz de Cavaleiro, uma das maiores condecorações militares da Alemanha nazista. Ao se aproximar do B-17, Franz estava em posição perfeita para disparar. Bastava apertar o gatilho. Nenhum superior o questionaria. Nenhum relatório levantaria suspeitas. Seria apenas mais uma vitória registrada em uma guerra que exigia números, resultados e destruição. Mas, ao emparelhar seu caça ao lado do bombardeiro americano, algo inesperado aconteceu. Franz viu,
com clareza perturbadora, o estado da aeronave inimiga. Buracos de bala por toda a fuselagem. Vidros quebrados. Tripulantes feridos visíveis. Um avião que mal conseguia se manter no ar. Naquele instante, Franz Stigler não viu um inimigo digno de combate. Viu homens à beira da morte. E, com isso, vieram as lembranças. As palavras de seu antigo comandante e mentor, Gustav Rodel, ecoaram em sua mente. Ele sempre dissera que um piloto deveria combater com honra, porque a guerra um dia acabaria, mas a consciência permaneceria para sempre. Uma frase específica se destacou, gravada profundamente em sua memória: se eu algum dia te vir atirando em um homem indefeso, eu mesmo te abaterei. Para Franz, aquele B-17 não era mais um alvo militar. Era um avião indefeso, tão vulnerável quanto um soldado saltando de paraquedas. Atirar não seria um ato de bravura. Seria um assassinato. E, naquele momento, Franz Stigler tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Em vez de abrir fogo, ele manteve seu caça voando lado a lado com o bombardeiro americano. Aproximou-se o suficiente para que Charlie Brown pudesse ver claramente seu rosto através do canope. Franz fez gestos, tentando indicar que o americano deveria mudar o curso. Charlie, confuso e desconfiado, ordenou à tripulação que mantivesse a posição. Ele não sabia se aquilo era um truque ou uma armadilha. Ainda assim, percebeu que o piloto alemão não tinha intenção de atirar. Por longos e tensos minutos, dois inimigos mortais voaram juntos pelos céus da Europa. Franz posicionou seu Bf-109 de forma estratégica, escoltando o Leopard para fora do território alemão. Ele sabia que, se o bombardeiro continuasse naquela rota, a artilharia antiaérea na costa poderia abatê-lo. Ao voar ao lado, impedia que os canhões alemães disparassem, pois poderiam atingir o próprio caça. Quando finalmente alcançaram o Mar do Norte, Franz fez algo ainda mais surpreendente. Ele realizou uma saudação militar ao bombardeiro americano. Um gesto silencioso, carregado de significado. Em seguida, virou sua aeronave e desapareceu no horizonte. O Leopard, agora sobre águas mais seguras, continuou sua lenta e difícil jornada de volta à Inglaterra, voando com apenas um motor funcional e combustível quase esgotado. Contra todas as probabilidades, a tripulação conseguiu pousar em segurança. Ao chegar à base, o relato do ocorrido causou espanto. A 8ª Força Aérea Americana classificou o incidente como ultra-secreto. Charlie Brown foi instruído a nunca comentar o episódio. Do lado alemão, Franz Stigler também manteve silêncio absoluto. Se sua decisão fosse descoberta, ele poderia ser acusado de traição e enfrentar um pelotão de fuzilamento. Ambos carregaram aquela história em silêncio por décadas. O tempo passou. A guerra terminou. A Europa foi reconstruída. Mas a memória daquele encontro nunca abandonou Charlie Brown. Ele se perguntava constantemente por que aquele piloto alemão escolhera poupá-los. Em 1987, decidido a encontrar respostas, Brown publicou um anúncio em uma revista de veteranos: "Estou procurando o piloto alemão que salvou minha vida em 20 de dezembro de 1943. Pouco tempo depois, o telefone tocou. Do outro lado da linha estava Franz Stigler. O reencontro ocorreu em 1990. Quando se viram pela primeira vez, não havia mais uniformes, armas ou inimigos. Apenas dois homens que haviam sobrevivido à guerra. Franz finalmente explicou sua decisão. Disse que, naquele dia, escolheu preservar sua humanidade, porque nenhuma medalha, nenhuma vitória e nenhuma ideologia valeria o peso de viver sabendo que havia matado homens indefesos. Os dois se tornaram amigos próximos. Suas famílias se conheceram. Trocaram cartas, histórias e lembranças. A amizade durou até o fim de suas vidas. Em 2008,
Com apenas alguns meses de diferença, ambos faleceram. Franz Stigler aos 92 anos. Charlie Brown aos 87. A história foi eternizada no livro A Higher Call, tornando-se um dos relatos mais poderosos de humanidade em meio à brutalidade da guerra. Em um conflito marcado por ódio, destruição e milhões de mortes, um único gesto de misericórdia atravessou décadas para provar que, mesmo nos momentos mais sombrios da história, a honra e a compaixão ainda podem existir. Naquele dia, nos céus da Europa, um piloto decidiu não apertar o gatilho. E, por alguns minutos, a humanidade venceu a guerra.